Bem, pessoal, meu nome é Alexandre Silva Parmundo, mais conhecido aqui na faculdade como HU. Eu sou vendedor de trufa, eu sobrevivo aqui na faculdade vendendo trufa. E nas horas vagas, eu sou garoto de programa, né? Faço programa para homens, mulheres, gays, afins. Sou o típico garoto de programa, né? Barrigudinho, branquela, corcunda, de óculos. Enfim, fazer o quê? Essa é a minha vida. Estranha. Eu vim aqui falar sobre software livre. Eu queria saber, sim, mais das pessoas ali, o que é que vem na sua cabeça quando você fala software livre? Pode falar. Código aberto e tal. Mas a maioria das pessoas também liga só a Linux, né? Todo mundo fala software livre é o Linux. E é chato, é horrível, é feio, não ajuda em nada, nem o programa funciona. Eu vim aqui para falar que nem sempre é assim. E nem não precisa necessariamente ser desse jeito. A gente pode deixar ele um pouco melhor. Mas, né, para falar sobre o que é software livre, a gente tem que primeiro falar o que é o software. A gente aqui que, né, estuda sobre isso e tal, tem muita gente aqui que não sabe nem mesmo a definição de software, né? Tem aquela clássica definição, né? Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta, clássico, mas a gente não vai se ater a essas. Software basicamente é o programa que roda no computador. Qualquer programa que roda no computador é um software. Só que o que muita gente não sabe é que o software não vem dentro do computador, não tem um pedacinho ali escrito Windows, um pedacinho ali, uma pecinha ali que é o Windows, uma pecinha ali que é o programa que você usa. Não, as pessoas fazem um programa. Várias pessoas doidas, igual eu, barrigudinha, branquela, corcunda, fazem vários programas por aí. Como é que se faz um programa? Usando códigos. Mas enfim, existem alguns exemplos, né? O Windows, que a gente conhece bem. Janelas. Enfim, tem o Word, né? Que a gente usa, editor de texto. Né? A gente faz nossas monografias e trabalhos de escola, a gente copia do Google e cola ali, e imprime dali. Firefox serve para você navegar na internet, né? É um navegador, é um browser. Enfim, você acessa o Orkut, você conversa com o pessoal. Tem o MSN também para conversas, né? Muita gente usa esse aí para ficar fofocando. Enfim. A gente vê todos esses programas, mas não sabe o que é feito o programa. Né? Como eu já falei, o programa é feito de códigos. Muitos aqui eu acho que, né, pelo menos a pessoa que eu conheço, já escreveu algum código na vida, escreveu algum código de programação, né? Já viu que é difícil fazer um programa bom, complicado. Mas enfim, vamos dar um exemplo. Não sei se aqui todo mundo já programou em C. Esse aqui é um exemplo de um programa em C. Um monte de palavrinha que não quer dizer nada. Um monte de, enfim, palavras reservadas, que é o que chama. Basicamente, esse programa aqui escreve 10 vezes eu sou um programa, cada um ocupando uma linha. É isso que eu faço. Fico brincando de escrever as coisas. Bem, isso aqui é um código de um programa. Quase ninguém entende. Mas isso é uma linguagem. Se alguém quiser aprender, pode simplesmente ir lá, aprender, começar a programar, enfim, começar a entender tudo o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui? São rotinas.
certo? Cada uma dessas é uma rotina. É como se você fosse fazer uma receita de um bolo. É comparável a isso. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. É a mesma coisa. Aqui você está falando com o seu computador e rodando até que 10 sejam completas no mundo. Você escreve essa frase aqui. É exatamente aqui. Você está mandando colocar 500 gramas de farinha de trigo na vasilha. Enfim, daqui vai sair um bolo. Daqui vai sair um programa. Simples. Certo? Acho que todo mundo entende o que é um programa agora, né? Todo mundo faz. Enfim, o programa é feito por alguém. Ele não vem direto no computador. Agora vamos falar sobre a outro lado da moeda, né? A liberdade. O que é um software livre sem a liberdade? Nada. Liberdade. O que é? Para você significa liberdade? Você tem o direito de ir e vir? Você tem o direito de ter um ensino de qualidade? Talvez. Você tem o direito, enfim, de fazer aquilo que você gosta? Em relação ao software, quais são os direitos que a gente tem? Não sei. Você tem o direito de usar. Dependendo do software, você tem que pagar para você ter esse direito de usar. Aqui tem uma definição mais ou menos de liberdade. Eu vi no dicionário Aurélio. Faculdade cada um tem de decidir segundo a própria determinação. Enfim, você tem independência. A liberdade de software basicamente é isso. Você tem independência de uma empresa, você tem independência para acesso, para estudo. Está aqui. Basicamente, um software livre tem que seguir 4 liberdades, que é o que chamam das liberdades da licença pública geral, né, a GPL. Todo software livre tem que ter 4 liberdades. A primeira, enfim, no caso do computador, a liberdade é seguida a partir de 4 regras. A primeira é a liberdade de usar o programa para qualquer propósito. Você pode pegar o programa e usar ele para o que você quiser. Isso é meio relativo, né? Você só vai poder usar ele no seu computador. Mas vamos pensar comigo. Você pode pegar o Word, por exemplo. Você pode acessar e saber como que é gravado o arquivo que você escreve, como que ele está no seu HD, como que ele está gravado no seu computador. Você não tem esse direito, porque ele é proprietário, ele não é livre. Todo software livre você tem o direito de saber exatamente como que ele funciona, certo? A outra liberdade é exatamente essa, a liberdade de estudar o programa e adaptar se desejar. Estudar o programa envolve saber todo aquele código que eu falei. Você tem um programa, ele tem aquele código, certo? Se esse código é fechado, você não sabe como ele funciona. Como é que eu posso dizer? Software livre dá para a gente fazer uma relação, de novo, com receita. As nossas mães, que trocavam receitas por aí, né? Sua mãe fez um bolo de cenoura, convidou sua vizinha, aí comeu um bolo de